Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler Salmo 91, 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que nós possamos colocar a nossa oração descansando no Onipotente, porque Ele é realmente o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e nele devemos confiar. Vamos adorar a Deus. Boa noite a todos os irmãos, estamos aqui com mais Momento Kids e nós vamos ler Mateus capítulo 22, de 35 a 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Durante estes dias, nós conversamos um pouco sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés, logo no começo do Antigo Testamento. Tem pessoas que acreditam que com a vinda de Jesus, o Antigo Testamento perdeu o seu valor. Será? Vamos ver o que Jesus fala sobre isto. No texto bíblico de hoje, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame ao Senhor teu Deus com todo o coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isto fez com que os 10 mandamentos deixassem de ser válidos? Não, de forma alguma. Para deixar claro isto, veja o que Jesus fala para o jovem rico em Mateus 19, 16 a 22, quando vai explicar como conseguir a vida eterna.
Jesus diz para o jovem guardar os mandamentos. O jovem pergunta quais e Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus diz para amar a Deus, significa obedecer aos mandamentos dele. Quando Jesus diz para amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer para não roubar, não matar, não cobiçar, etc. Não se engane, o Novo Testamento não torna o Antigo Testamento inútil. Pelo contrário, ele amplia a compreensão daquilo que havia sido escrito tanto tempo antes e deixa mais simples de entendermos sobre a ótica do amor. Que todos nós possamos obedecer ao Senhor. João 15:14 diz assim: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vamos ser amigos de Jesus? Vamos orar. Senhor, obrigado por nos ensinar através destes 10 mandamentos, coisas muito importantes para a minha vida, para as nossas vidas, Senhor. E a principal delas é o amor. Quero ser teu amigo, Senhor. Queremos ser teus amigos, ó Senhor. Nos ajude a seguir os teus mandamentos para sempre. Te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas
próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar, é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar, quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar, é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Vamos orar, momento de intercessão, momento de nos unirmos a Deus em oração. Feche seus olhos, esteja orando também de onde você está. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de te adorar, de te exaltar, de louvar, ó Deus, o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo neste culto, Senhor, para um louvor que te agrada, para uma adoração, Senhor, que te satisfaça, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor transforme o nosso pouco em muito na adoração a Ti, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja guiando as nossas mentes, guiando o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra, para que possamos ser obedientes a ela, Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando, cuidando de cada lar que está participando deste culto, Senhor. Seja individual, Senhor, seja coletivamente, que nós possamos juntos adorar, Senhor, te servir em espírito, em verdade, Senhor, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, Senhor, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, esteja atendendo às súplicas que estão sendo feitas neste momento, Senhor. Atendendo conforme a Tua soberana vontade, ó Deus, e distribuindo as Tuas bênçãos conforme a medida que o Senhor achar, Senhor, que necessitamos e que precisamos realmente, Senhor. Esteja, ó Deus, atendendo ao nosso clamor, quanto aos nossos irmãos, amigos, familiares que se encontram enfermos, se encontram, ó Deus, nos seus leitos, nos lares, nos leitos de enfermaria, nos leitos de internação, nos leitos de UTI, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que Teu Santo Espírito venha visitar cada um destes, Senhor, dando conforto, dando a esperança, dando fé, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, visite a cada um também com a Tua mão curadora, Senhor, restaurando a saúde daqueles, ó Deus, que o Senhor tem um propósito específico, Senhor, e nós te pedimos que essas curas aconteçam para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, te pedimos pela Tua igreja, por dias difíceis que ela tem vivido, Senhor. Dias de provações, dias de lutas, dias, Senhor, de tentações, ó Deus, dias de lutas, dias de falta de perspectiva, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos da fé, Senhor, e que possamos enxergar, ó Deus, aquilo que realmente, Senhor, o Senhor tem como plano para as nossas vidas. Aquilo que o Teu propósito, Senhor, tem direcionado para que nós possamos cumpri-lo. Ó Deus, esteja abençoando o pastor Valdomiro, sua família, Senhor, cuidando, para que Teu servo, Senhor, continue a conduzir a Tua igreja, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Da mesma maneira te pedimos, ó Deus, por todas as igrejas que pregam o Teu Evangelho, Senhor, para que o Senhor permaneça firme e constante com cada um de nós, Senhor.
essa nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Há uma terra de prazer, de gozo e de fulgor, onde os remidos hão de ver Jesus, seu Redentor. A noite então existirá, nem olhos, nem pavor, mas só venturas haverá com Cristo Redentor. Mas só venturas haverá, mas só venturas haverá com Cristo Redentor. Em breve havemos de passar as águas do Jordão e extasiados contemplar a eterna habitação. Ah, que prazer será ouvir de sua saudação, e tudo nos há de sorrir em livre exultação. Vamos ler Atos, capítulo 20. Nós vamos ler de 18 a 38. Atos 20, de 18 a 38, diz assim a palavra do Senhor. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse:
mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? Paulo se ajuntou aos irmãos em Assos, de lá foi para Mitilene, Quilos, Samos, Trogílio, Mileto, e de Mileto mandou a Éfeso para chamar os anciãos da igreja. Então ali ele começou a mensagem que lemos. Na verdade, uma mensagem de despedida. E essa mensagem de Paulo nós podemos e vamos dividi-la em 3 partes nessa noite. Na primeira parte, ele recapitulou o passado, enfatizando a sua fidelidade ao Senhor e à igreja quando ministrou ali por 3 anos em Éfeso. Em seguida, ele falou sobre o presente, revelando os sentimentos dele, tanto em vista do passado quanto ao seu sentimento ao futuro. E a última parte, ele se referiu ao futuro, advertindo sobre os perigos enfrentados pela igreja. Então, nessa noite, nós vamos ver 3 maneiras, 3 partes dessa mensagem de maneira mais detalhada. A primeira parte foi uma recapitulação do passado, em seu ministério, dos versos 18 a 21. Em seu ministério, Paulo não trabalhava de maneira gradual, como se fosse um diplomata tentando sentir primeiro onde ele estava pisando, tentando se posicionar no território primeiro. Desde o primeiro dia, ele já se coloca à disposição à obra do Senhor, já se coloca ali com garra para desempenhar a carreira que foi proposta. Então, Paulo, ele era um embaixador, não diplomata, e como verdadeiro embaixador do rei, se manteve firme no seu propósito. O motivo do êxito do ministério dele pode ser encontrado aqui na expressão que ele mesmo usou, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Paulo não se interessava em ganhar dinheiro, nem desfrutar de uma vida fácil em função do ministério que ele ocupava, em função da importância que ele tinha. Ele mesmo, servo de Jesus Cristo, fez questão de deixar claro que seus motivos para ministrar eram totalmente espirituais e não materiais, não egoístas. Então ele pensava espiritualmente, tanto que seu ministério foi um ministério exemplar. Levou uma vida uma vida coerente, de acordo com o que ele pregava, tanto assim que se tivessem aí as investigações, polícias federais, STFs da vida, e fosse investigar Paulo, ele não tinha nada a esconder, poderia ser investigado, porque agiu sempre com lisura e pensando no reino. E pensando no reino, ele trabalhou com humildade, não como celebridade religiosa, igual nós temos visto muito nos dias de hoje, pessoas que exigem que os outros os sirvam. Paulo não, Paulo era humilde, mas é importante observarmos que a sua humildade não era um sinal de fraqueza, tanto que teve coragem de enfrentar os desafios, enfrentar as tribulações, os perigos, sem desistir. E também não se envergonhava em admitir aos seus amigos que também chorava, que também sentia as dificuldades pelas quais ele passava. E ele admitia isso, enfrentou tempos de lágrimas. Irmãos, o ministério de Paulo se tornou muito conhecido, a mensagem de Paulo se tornou conhecida. Ele proclamou o evangelho e ensinava publicamente a palavra de Deus. E além de fazer publicamente, ele também ensinava quando a congregação se reunia nos lares. Então Paulo anunciava aos pecadores a necessidade de se arrependerem, a necessidade de se entregarem e crerem em Cristo Jesus. E essa mensagem era o evangelho da graça de Deus, e a única mensagem que pode salvar o pecador. Era a única mensagem que podia salvar, continua sendo e será a mensagem que pode salvar o pecador. Além disso, Paulo, nessa primeira parte da mensagem, ele lembra que seu ministério não havia retido coisa alguma para o seu proveito.
ele não havia acumulado nada de que ele pudesse tirar vantagem. Anunciou todo o seu propósito para que Deus cumprisse o propósito na vida dele. Então a mensagem foi equilibrada, que incluiu doutrinas e deveres, privilégios e responsabilidades também. Não vivemos só de privilégios, vivemos muito de responsabilidades referentes à vida cristã. E Paulo ensinava isso, Paulo pregava isso. Nas suas pregações ele não fazia concessões e nem também ia aos extremos. Além disso, ele mantinha uma perspectiva equilibrada do trabalho que ele realizava junto às congregações já existentes, junto àqueles que ele gostaria de iniciar. Então ele sempre tinha esse cuidado de testemunhar também tanto aos judeus quanto aos gentios. Então esse era o passado de Paulo. Em sua mensagem ele demonstra o zelo que ele tinha, o zelo que ele teve pelo ministério. E a segunda parte da mensagem ele traz um testemunho sobre o presente, lá de 22 a 27. Paulo agora ele muda a ênfase do passado para o presente, enquanto ele abre o seu coração aos seus amigos, aos cristãos ali, e diz exatamente como ele se sentia. Não escondeu o fato de que ele havia resolvido ir em espírito a Jerusalém, apesar de saber dos perigos que ele corria, apesar de saber que ele poderia ser morto, e uma cidade após a outra o Espírito de Deus havia dado a ele esse testemunho, e ele dessa mensagem ele mostra os riscos que ele corria. Ele sabia que ele poderia enfrentar muitos riscos, inclusive de perder a sua vida. Ele não fez como Jonas. Ele não fugiu das suas responsabilidades, muito pelo contrário, ele enfrentou as suas responsabilidades. Ele era comprometido demais com o chamado que ele tinha e com a sua devoção a Jesus Cristo, para simplesmente ter que procurar uma saída fácil, procurar algo pensando em si mesmo. Esse não era Paulo, e a vida dele mostrou que ele não era assim. Nós vemos a prova disso no seu testemunho. Nesse testemunho ele usou 6 imagens para explicar que estava determinado a ir para Jerusalém e, se necessário, morrer por Cristo. A primeira imagem que ele usou foi a de um contador. Havia feito um balanço na sua vida, decidido que Jesus era o bem mais precioso para ele. No começo do seu ministério ele fez esse cálculo, ele fez um cálculo parecido com esse e voluntariamente colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Então ele fazia a contabilidade, ele fez a contabilidade da vida dele através dessa primeira imagem. A segunda imagem foi a de um corredor. Ele desejava terminar a corrida com uma vitória jubilosa. A vida de Paulo era o seu ministério e a sua carreira. Então ele investia nisso. Como um atleta, a gente está chegando aí nas Olimpíadas, a gente vê tantos sonhos e a gente vê que muitos que estavam prontos no ano passado, por algum desleixo, por algum desânimo, interromperam seus treinamentos, ou por causa da própria pandemia, interromperam e não vão chegar a essa vitória jubilosa. Paulo persistiu e ele usa essa imagem. Ele estava ciente de que a vida dele era uma dádiva de Deus, que Deus cumpriria essa dádiva no ministério dele. Então ele era dedicado ao Senhor e motivado por um grande propósito, que era a edificação da igreja. A terceira imagem que ele fala nessa segunda parte da mensagem foi a de um despenseiro, a de um mordomo. O seu ministério era algo que ele havia recebido do Senhor, e um verdadeiro despenseiro ele não possui coisa alguma, ele pode até usufruir das coisas. E seu único propósito foi servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Para Paulo, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, pois um dia esse dispenseiro será cobrado pelo seu Senhor, será cobrado por aquilo que Deus colocou na mão dele. E Paulo estava preparado, e muito preparado, para esse dia em que fosse cobrado. A quarta imagem que ele usou foi a de testemunha.
ele era testemunha do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, compartilhar o Evangelho é uma questão de vida ou de morte, tanto para nós quanto aos ouvintes, as pessoas que estão morrendo pelo pecado. Então é uma questão de vida e de morte, e daqui uns dias vai ser literalmente uma questão de vida ou morte física para cada um de nós cristãos. Nossos irmãos missionários já sofrem isso em outros países. Paulo foi uma testemunha, tanto no seu modo de viver, quanto na mensagem que ele pregou. A quinta imagem que ele usou foi de um arauto. A gente tem estudado aí nos embaixadores do rei, começa como posto de candidato e depois vai para o arauto. E a gente está ensinando justamente na introdução, ensinando sobre isso, que pregar significa proclamar a mensagem como um arauto do rei. A testemunha conta o que aconteceu, é algo muito importante, mas o arauto ele proclama o que o rei ordenou. O que o rei ordenou. Ele é um homem comissionado, é um homem enviado com uma mensagem que deve ser transmitida corretamente, uma mensagem que deve ser anunciada de acordo com o que ele recebeu. Infelizmente, nós temos visto pessoas que não têm cumprido esse propósito. Temos visto também pessoas que não têm cumprido o propósito da importância de ter o cuidado de receber não apenas o mensageiro, mas também a mensagem do rei. Isso é um alerta para nós. Nós temos visto pessoas totalmente pouco zelosas com os mensageiros do Senhor, pessoas que têm tratado assim de maneira, tem tratado com desdenho a palavra do Senhor. E essas pessoas serão cobradas, pois o nosso rei mandou essa mensagem. Então as pessoas têm que entender que essa mensagem tem que ser recebida, o mensageiro do Senhor tem que ser bem recebido. Então ele usou essa imagem de arauto, porque ele levava uma mensagem preciosa para as pessoas. E a sexta imagem que ele usou na segunda parte da mensagem foi a de um vigia. Ser escolhido como vigia era um chamado muito precioso. A sua função ali de permanecer sempre desperto, sempre alarmado, pronto para despertar o sino, para anunciar caso viesse ou caso visse alguma possibilidade, perigo, para salvar vidas. Então devia ser fiel, devia ser destemido, pois era responsável pela segurança de muitas pessoas. E Paulo havia sido um vigia fiel, pois proclamou aos pecadores e aos cristãos todos os desígnios de Deus. Infelizmente, hoje em dia, temos muitos vigias que são infiéis, que pensam apenas neles mesmos. Líderes, crentes que a qualquer dificuldade que aparece, pensa em se preservar e esquece de anunciar o Evangelho, esquece que pessoas estão morrendo por causa do pecado. Certa vez, alguns soldados perguntaram ao novo capelão se ele acreditava realmente que os pecadores iam para o inferno. Ele sorriu e respondeu que não. Então um dos homens pegou, olhou para ele e disse: olha, o senhor está perdendo o seu tempo, pois se o inferno não existe, nós não precisamos da sua ajuda. E se ele existe, o Senhor está nos levando a um caminho errado. Então, de um jeito ou de outro, estamos melhor sem o Senhor. Esse é um vigia que não tem sido zeloso, não tem sido alerta aos problemas, às dificuldades que têm aparecido, aos perigos que têm aparecido atualmente. E na terceira parte da mensagem, Paulo traz uma advertência quanto ao futuro, nos versos de 28 a 38. Ele encerra a mensagem de despedida aqui, advertindo os líderes sobre os perigos que eles deveriam reconhecer, e não apenas reconhecer os perigos que eles deveriam tratar, a fim de proteger e conduzir a igreja do Senhor. Nós não devemos subestimar jamais a enorme importância da igreja do Senhor. Ela é muito importante para Deus, ela leva o nome de Deus Pai. Ela é importante demais para o Deus Filho, porque Ele derramou o seu sangue na cruz
por ela. E é importante demais para o Espírito Santo, porque ele chama e capacita as pessoas. E tem um especial dom de capacitar os líderes espirituais da igreja. É responsabilidade demais para cada um de nós entendermos que estamos à frente, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que leva o nome de Deus, que tem um sangue precioso derramado e que há um Espírito Santo que nos chama e capacita a cada um de nós para ministrarmos a igreja. Muita responsabilidade que nós cristãos temos, muita responsabilidade que nós da liderança temos. Aqui em primeiro lugar, nós temos essa responsabilidade e ele também alerta a igreja naquele tempo sobre as responsabilidades, porque há perigos ao nosso redor, havia perigo ao redor deles, lobos querendo destruir o rebanho. E Paulo se refere a isso em sua mensagem, aos falsos mestres que exploram a igreja visando em benefício próprio. Por isso a necessidade extrema, irmãos, que os cristãos conheçam verdadeiramente a palavra de Deus para serem capazes de detectar e derrotar esses farsantes. Talvez hoje você seja seguro na sua fé, mas você tem seus filhos, talvez eles não estão seguros na fé, não estão firmes na palavra. Então, se você tem deixado seus filhos em casa, não tem levado eles à escola bíblica dominical, eles estão perdendo uma grande oportunidade de aprender a palavra de Deus e no futuro não serão capazes de detectar esses farsantes. Mas além dos perigos externos, existem também os perigos internos, representados pelas pessoas que estão dentro da igreja. Desde o começo do livro de Atos nós temos estudado, temos visto isso, tanto na igreja antiga como na igreja moderna. É repleta de pessoas como Diófretes, citado por Paulo, pessoas que gostam de exercer a primazia. E é triste nós vemos que não apenas falsos profetas estão aí ao redor, mas que falsos profetas surgem de dentro das nossas igrejas, começaram dentro das nossas igrejas. Também aos perigos dentro de nós, os quais o Paulo dá uma boa ênfase. Ele cita 5 pecados especialmente destrutivos para a vida do ministério dos líderes espirituais da igreja. O primeiro pecado que ele cita é o descuido. Nós devemos permanecer alerta, nós não podemos nos esquecer o preço que os outros tiveram que pagar para que pudéssemos receber a mensagem do Senhor, para que pudéssemos receber a verdade de Deus. Quando nós lemos, estudamos a história dos batistas, quando nós vemos a história dos cristãos, quanto sangue derramado, para que tivéssemos essa oportunidade de podermos levar o Evangelho, para que tivéssemos essa oportunidade de podermos receber o Evangelho. Então nós devemos dar importância a essas palavras que Paulo usou. Vigiai, lembrando-vos. Então é extremamente fácil para nós esquecermos das lutas, dos desafios que os missionários passaram na implantação da igreja, na implantação dos trabalhos cristãos, na implantação do trabalho batista. As admoestações com lágrimas que Paulo fala deve ser uma lembrança constante da necessidade de nós levarmos a sério a nossa responsabilidade. O segundo pecado que ele cita é a superficialidade. Não é possível edificar a igreja sem que Deus edifique a nossa vida diariamente. Nós não podemos edificar a igreja se não estamos buscando a edificação em Deus. Há um equilíbrio entre a oração e a palavra, e elas devem sempre andar juntas, não andar separado. Você tem que orar, você tem que buscar a palavra, é um equilíbrio. E principalmente o líder espiritual deve dedicar um tempo diário, um grande tempo diário, à palavra de Deus e à oração. O terceiro pecado que nós devemos evitar é a cobiça. Ela é um anseio profundo e controlador que nós temos por aquilo que é dos outros e também por mais daquilo do que temos. Interessante isso. É o nosso anseio pelo que é dos outros e por mais daquilo que nós temos. Nós vimos na quarta-feira passada, Momento Kids, falou justamente sobre o 10º mandamento, a cobiça.
que quem cobiça quebra os outros mandamentos, não ama o seu próximo, não ama a Deus, não se preocupa com os outros, roubam, matam, mentem, até conseguir o que desejam. Paulo mencionou também outro pecado, a preguiça. A preguiça. O apóstolo poderia ter ali usado a sua autoridade apostólica para exigir apoio financeiro, para ter uma vida mais tranquila, para ter mais liberdade para pregar, mas em vez disso ele se sustentava fazendo tendas. Lógico que ele recebia também ajudas, mas ele não fazia isso como um hábito, ele procurava trabalhar ali fazendo tendas. Não é errado que os cristãos sejam pagos. A palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu salário, mas devem se esforçar para ser verdadeiramente dignos desse salário. E por último, o último pecado que ele advertiu foi o egoísmo. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje. O verdadeiro ministério não tem que se preocupar em receber, tem que se preocupar em dar, em doar. A bênção não se encontra na capacidade de acumular as coisas, de acumular riquezas, mas de praticá-las, compartilhando. Jesus nos ensinou e muito essa prática, e com os discípulos dele nós devemos imitar a Jesus. Então, irmãos, após essa preciosa mensagem, valorosa mensagem de Paulo, ele encerra essa ocasião ajoelhando e orando pelos seus amigos. Depois de chorarem muito, depois de se comoverem, Paulo viveu momentos difíceis ali, viveu momentos também muito alegres, e é sempre difícil uma despedida. Nós já passamos por despedidas aí de irmãos que estavam voltando para as suas cidades, que estavam indo para outras cidades, e nós sentimos tristeza, sentimos ali que esse momento é difícil. E Paulo aqui nessa ocasião, ele sabia que não veria mais aqueles irmãos, mas nós temos a plena convicção de quando nós nos despedimos dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos que são cristãos, que pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando na volta dele nós podemos rever esses irmãos, podemos rever os nossos familiares que partiram tendo Jesus como Salvador. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós temos muito trabalho a fazer, cuidando para que não possamos cair nesses pecados destrutivos que têm destruído líderes, têm destruído famílias, têm destruído ministérios, têm destruído e distorcido igrejas. Que nós possamos fazer, pelo contrário, que possamos cumprir a nossa carreira usando aquelas imagens que Paulo usou na vida dele, que nós possamos levar a mais e mais pessoas a se renderem aos pés da cruz, cumprindo assim o propósito nosso nesta vida, o propósito que Deus tem para cada um de nós, assim como ele cumpriu o propósito dele em Paulo e em tantos outros, para a honra e glória dele. Então fica o nosso convite, o nosso desafio de vivermos uma vida como Paulo viveu, buscando cumprir o ministério que está proposto para cada um de nós. Deus não te chamou para ser salvo e ficar usufruindo apenas as bênçãos, ele te chamou para trabalhar. Talvez você fale, não, mas eu até hoje não vi qual é esse ministério. Talvez você está trabalhando demais no seu emprego, talvez você esteja estudando demais na sua faculdade e não está prestando atenção no seu ministério. Você tem uma carreira proposta e Deus vai cobrar essa carreira de você. Pessoas dependem da nossa mensagem, pessoas dependem da mensagem da igreja. Nós sermos instrumentos para que as pessoas sejam alcançadas. Se nós não fizermos isso, Deus vai chamar outras pessoas e as pedras clamarão sangue daqueles que não ouviram a mensagem do Senhor por desleixo de cada um de nós. Que nós possamos entender isso e agir como Paulo. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem caído aí nos problemas do dia a dia, nas dificuldades, nas lutas, nós temos visto aí que tudo que nós buscamos, parece que a gente está
aquela gaiola que os hamsters costumam ficar, a gente correndo naquela roda, corre e não sai do lugar. Mas isso acontece quando a gente busca a nossa própria vontade, quando nós estamos no caminho de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós vemos o propósito dele nas nossas vidas e a nossa vida começa a ter um sentido diferente. É esse sentido que nós queremos oferecer para você que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Entregue a sua vida a Jesus, confia nele, ele vai transformar a sua realidade, ele vai mudar a sua vida de maneira que você seja liberto dos seus pecados e tenha uma perspectiva não apenas nessa vida, mas muito além dessa vida. Paulo diz que se esperamos nessa vida somos os homens mais miseráveis. Nós devemos ver com os olhos da fé, os olhos de Cristo, os olhos de Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Se você fez essa decisão de se entregar a Cristo, nos procure para que a gente possa acompanhar você, orar por você, cuidarmos uns dos outros para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.